Você bagunçou o cabelo. Bom dia, Jacareí. Hoje, quinta-feira, dia 29 de setembro. Agora são 9 horas e 8 minutos, 9h09 aqui no relógio dos estúdios da TV Câmara. E logo mais, às 11 horas da manhã, temos a reprise do jornal. E hoje vamos saber como foi a sessão ordinária que aconteceu ontem aqui na Câmara Municipal. Vamos falar também sobre as principais dúvidas que o eleitor tem na hora de votar. E conosco estão aqui os jornalistas Márcio Martinelli e Cibele Sugano. Bom dia, Márcio. Bom dia, Cibele. Bom dia, Elton. Bom dia, Márcio. E o Márcio está aqui e vai trazer para a gente aqui como foi ontem a 31ª sessão ordinária de 2016 aqui na Câmara Municipal, no plenário da Câmara. 4 processos estavam inscritos na ordem do dia para serem discutidos, porém 2 apenas foram votados, Márcio. Os outros 2 foram adiados, foram retirados. Exatamente. Ontem a Câmara teve na sua ordem do dia 4 documentos, sendo que 2 deles foram adiados. Um projeto de lei tratava sobre questões de armazenamento de lixo em condomínio, de autoria do vereador Edgar Sassag, mas o autor pediu o adiamento por 2 sessões. E o outro projeto de lei, que tratava sobre questões de aparelho de telecomunicação e aparelhos de mídia dentro de lotérica, de autoria do vereador Rogério Timóteo, foi retirado de pauta. Então, provavelmente e brevemente, nós poderemos discutir um pouco mais sobre esses 2 projetos nos próximos dias em que eles voltarem na ordem do dia. Já os outros sobraram, então, 2 projetos, um projeto de lei e um projeto de resolução. Ambos eles tratavam sobre a fixação do subsídio do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores de Jacareí. O projeto de resolução foi aprovado por 8 votos favoráveis. Então, o que ficou decretado é que até janeiro de 2020, a próxima legislatura, o subsídio desses 3 cargos irá se manter no mesmo valor. Márcio, por que esse projeto, acho que é legal o telespectador saber, por que ele teve que ser aprovado agora, A gente está à véspera das eleições, por que ele teve que ser aprovado agora? A Constituição Federal, o artigo 29 dela, determina que a legislatura vigente que deve decretar o subsídio da próxima legislatura. Tudo isso para evitar questão de legislação própria, para que os próprios vereadores que estão na legislatura determinem qual será o seu subsídio. E também lembrando que nós estamos em período de eleição, então é necessário que isso seja votado antes do pleito. Então é uma questão de lei, de Constituição Federal mesmo. Então, com o resultado dessa votação de ontem, eu posso afirmar que tanto prefeito, vice-prefeito e vereadores não terão reajuste aí na sua remuneração, no seu subsídio, até 2020? Não exatamente, Elton. Existe a reposição inflacionária anual, que daí é por lei e para o funcionalismo público, incluindo vereadores, prefeito e vice-prefeito. Ou seja, se no ano de 2017 o futuro prefeito determinar uma reposição inflacionária de aproximadamente 10%, que é o que nós temos hoje, então o subsídio desses 3 cargos também subirá juntamente com o subsídio dos servidores públicos. Mas daí nós estamos falando de um mecanismo que é do funcionalismo público e não exclusivo destes 3 cargos. Mas, como você disse, não é porque esses 3 projetos foram aprovados que o valor será fixado da maneira como está. A reposição inflacionária anual pode sim alterar de acordo com a inflação que o prefeito determinar que deve repor. O processo votado e aprovado pela Câmara, ele segue para algum lugar ou essa seria a última etapa? Como nós temos 2 projetos distintos, um é de lei e o outro é de resolução, então um projeto de lei que dispõe sobre o subsídio do prefeito e do vice-prefeito deve ser sancionado pelo próprio executivo. O projeto de resolução deve ser sancionado pelo presidente da Câmara. Então, nos próximos boletins oficiais, nós teremos aí a sanção desses 2 documentos. Muito bem. Bom, e com o dia da eleição cada vez mais próximo, será que você ainda tem dúvidas na hora de votar? Dia, hora, local, que documentos levar? O repórter Haroldo Mozart foi às ruas para conhecer as dúvidas das pessoas e tentar esclarecê-las. Confira na reportagem. A cada 2 anos, o eleitor precisa se dirigir à sua sessão eleitoral para fazer escolhas de seus candidatos. Este ano, a eleição é municipal para prefeito e vereadores.
E nós da TV Câmara Jacareí fomos às ruas entender quais são as dúvidas mais frequentes dos eleitores. Luiz Eduardo Salles do Nascimento, sou estudante. Quem que é obrigado a votar? Luiz Eduardo, pessoas alfabetizadas maiores de 18 anos e menores de 70 são obrigados a votar. Analfabetos, jovens de 16 a 18 e maiores de 70 anos são facultativos. Meu nome é Leandro Aparecido Saldão, sou patologista clínico. Eu gostaria de saber o que acontece se eu não votar. Caso não consiga votar, Leandro, você deverá justificar sua ausência. Se não fizer isso, deverá pagar uma multa imposta pelo juiz eleitoral. Regina Fernandes dos Reis. Eu sou diarista. Como que posso justificar o voto? No dia da eleição, Regina, você e quem estiver fora da cidade onde vota poderá ir em qualquer posto de justificativa. Mas atenção, no mesmo horário de votação. Após as eleições, você poderá justificar. Tem um prazo de 60 dias. Sou Roberto, né? Sou motorista. É permitido fazer boca de urna? Roberto, não. É crime eleitoral. E pode ficar preso de 6 meses a 1 ano mais multa. Ou seja, no dia da eleição, você não pode distribuir material do seu candidato ou pedir voto para ninguém. Meu nome é Jucinei Donizete dos Santos, moro em Jacareí, sou metalúrgico. Eu tenho uma dúvida sobre as eleições. Quais os documentos que eu devo levar para votar? Jucinei, você precisa levar um documento de identificação com foto. Pode ser o título de eleitor mais o RG. Meu nome é Maria Leonora, eu gostaria de saber onde vou votar. Maria Leonora, no seu título de eleitor consta o número da sua zona eleitoral e da seção. Caso tenha dúvidas, entre no site tre-sp.jus.br ou pelo telefone 148. Meu nome é Odete Jimenez, doméstica. E qual é o dia e horário da votação? Dona Odete, aqui em Jacareí só temos o primeiro turno. Então fique atenta. Será no próximo dia 2 de outubro, das 8 às 17 horas. Caso você vote em outra cidade e se nela acontecer o segundo turno, você deverá votar novamente e será no dia 30 de outubro. Algumas dúvidas foram esclarecidas, mas o mais importante é que você, eleitor, não tenha dúvida da escolha do seu candidato a prefeito e a vereador e que o seu voto seja feito consciente. Muito bem, a matéria do Haroldo Moser. As pessoas ainda têm muitas dúvidas. O Daniel Mendes está lá no Pátio dos Trilhos. Vamos ver com o Daniel se tem lá alguém com ele para a gente conversar um pouquinho mais sobre o dia da eleição. Daniel, você está por aí? Tô sim, Elton, bom dia a você, bom dia a todos no estúdio. E a você que acompanha o Bom Dia Jacareí, falamos ao vivo aqui do Pátio dos Trilhos. Pois é, a eleição se aproximando, algumas pessoas ainda têm um pouquinho de dúvida a respeito daquilo que como deve proceder nesse dia tão importante, o dia da democracia. E também pessoas que estão se preparando para esse momento há muito tempo, assim como o meu amigo Wallace de Cari, que é estudante. Wallace, muito bom dia. E aí, já está tudo preparado para no próximo domingo participar da grande festa da democracia aqui no município? Sim, já faz um tempo que eu já estou pensando nos candidatos, estrutura de cada um, de cada partido. Já tenho algumas ideias e estou preparado, sim. Com relação à documentação, já deixou tudo preparado já? O título de eleitor está em dia? Deixou alguma vez de votar? Como é que está a sua situação eleitoral aqui na cidade? Com antecedência eu já procurei resolver sobre o meu título de eleitor, já fui no cartório para estar tirando. RG também eu já procurei atualizar para estar tudo certinho no dia do voto, né? E já está tudo certo. Agora, Wallace, muita gente deixa... O pessoal fala que o brasileiro sempre deixa tudo para a última hora, para poder ver a questão. Você conhece algum amigo que ainda se pegou nessa semana conversando com relação naquelas rodinhas de política, falando que, não preparei meu título, deixei de votar na última eleição, não sei o que fazer. Você chegou a conversar com algum amigo e a orientá-lo nessa forma também? Sim, já. Muitas vezes. Inclusive, tem pessoal que ainda fala, eu vou votar nulo, vou votar em branco, porque ninguém presta hoje em dia. Tem gente que até fala que tem opções, mas ao mesmo tempo não tem. E assim, acho meio tolo, porque, querendo ou não, é uma preocupação que a gente deve ter com o nosso município, com o nosso estado, com o nosso país. Então, tem que, sim, estudar e ver as propostas dos candidatos para estar fazendo um voto consciente no dia 10. Agora, você tem acompanhado aí a propaganda eleitoral, tem acompanhado os candidatos. Como é que tem sido a sua participação dentro também desse processo, fazendo aí a sua parte? Venho acompanhando, sim, todo dia, todos os dias quando passo na televisão os
as propagandas, né, vêm sim acompanhando os panfletos quando o pessoal entrega na rua. Muita gente tem mania de descartar na próxima lixeira que vê, mas não, gente, é trazer sim para você, guardar com você, para que no dia do voto tá tirando ali aquela colinha para você estar discando ali na urna. Agora, você já chegou a ter algum tipo de dúvida com relação à sua zona, o local onde você vai votar, que é a sua zona eleitoral? Quando você foi até a Justiça Eleitoral, foi bem atendido, obteve todas as informações, acessou o site? Como é que você entrou em contato para poder ter aí as suas informações? Ah, sim. Primeiro eu pesquisei na internet os locais onde eu poderia estar tirando o meu título, porque, se eu não me engano, são 2 em Jacareí, e cada um é para determinada área de Jacareí. Eu optei por votar no mesmo local onde minha mãe vota, para a gente estar indo junto. Meu pai também vota na mesma escola, Dirceu Junqueira, então eu fui na Justiça Eleitoral que encaminha para a escola. Então eu fui lá, fiz o meu cadastro, tudo certinho, o atendimento foi ótimo, achei até moderno, tem a assinatura que eles captam, tira a foto ali mesmo, e a emissão super rápida, achei muito bacana. Ou seja, ninguém teve desculpa então para não estar totalmente em dia e preparado então para próximo domingo participar desse momento importante que são as eleições. Não tem desculpa, é rápido, prático, eficiente e assim, eu vi na Rede Vanguarda que teve uma antecedência para avisar os jovens que vão votar pela primeira vez, que já tirem o título. Então, assim, já foi avisado com antecedência, é prático, é rápido, então não tem desculpa. Tá certo, então, muito obrigado pelas informações. El, tem alguma pergunta aí no estúdio também? Não, muito bem, Daniel. Agradeço aí a presença, a participação dele. E a gente volta com você daqui a pouco aí no Pátio dos Trilhos, porque no segundo bloco nós vamos receber aqui o Observatório Social de Jacareí e a gente faz esse bate-bola com você aí, Daniel. Mas antes do segundo bloco, vamos ver como é que vai ficar a previsão do tempo aqui para a nossa cidade? A previsão do tempo para essa quinta-feira em Jacareí mostra temperaturas variadas na cidade. O dia amanheceu com um pouco de nevoeiro e neblina, mas à tarde o sol deve aparecer. A umidade relativa do ar vai marcar 45% e sem possibilidade de chuva. A mínima será de 16 graus e a máxima de 26. Já amanhã as temperaturas vão despencar e vai fazer bastante frio. A umidade do ar vai estar em alta em 89%, com 82% de possibilidade de chuva, que deve cair durante toda a sexta-feira, com intensidades variadas. A mínima será de 15 graus e a máxima não passa dos 20. Aí, fim de semana, a sexta-feira, antecipando um fim de semana de chuva. Bom, pessoal, a gente estava vendo aí a matéria com as dúvidas dos eleitores, e aí algumas questões ainda ficam em aberto, né? A gente viu que a pessoa que não vota, ela precisa depois pagar a multa, mas não é só a multa, né, Cibele? Ela precisa pagar a multa, e se ela não pagar a multa e não deixar certinha essa situação regularizada, ela não vai conseguir tirar o passaporte. Ela pode até prestar o concurso público, mas se ela passar, na hora dela apresentar a documentação para o órgão público que ela passou, se ela não tiver com essa situação eleitoral regularizada, ela não consegue também ser admitida naquele órgão público, além de outras consequências também, mas essas são as principais. Ô Márcio, outra coisa que sempre chama muita atenção, né, e gera até brincadeiras a respeito, é que ninguém pode ser preso durante a véspera da eleição, no dia da eleição. Você podia esclarecer um pouco isso? Não é bem assim, né? Não é bem assim, mas é um pouco de verdade também, né? O Código 239 do Código Eleitoral, aliás, o artigo 239 do Código Eleitoral determina que 5 dias antes do pleito até 48 horas depois, nenhum eleitor pode ser preso, ou seja, desde terça-feira passada até terça-feira que vem, seria este o período, com exceção de crimes inafiançáveis, que é questão de terrorismo, questão de tortura, questão de racismo, tráfico de drogas, etc. Esses é uma das exceções. A outra exceção é flagrante delito, que é quando o crime acontece no momento da atuação ou durante tal perseguição, e também a questão do desrespeito ao salvo-conduto, né, que é quando alguém busca atrapalhar ou influenciar ou desrespeitar o seu voto. Ou seja,
pode sim ser preso. Então, inclusive, no dia da eleição, boca de urna, também a pessoa pode ser detida. Né? Boca de urna é, digamos assim, a questão mais fiscalizada hoje em dia, no dia da eleição. Então, é atenção em dobro neste caso. Muito bem. E vamos falar agora, então, sobre a localização dos radares móveis aqui no trânsito da nossa cidade. Você confere agora. Nesta quinta-feira, os radares estarão nas avenidas Major Acácio Ferreira, São Jorge, Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Maria Augusta Fagundes Gomes, Elmira Martins Moreira e Avenida das Letras. Amanhã é sexta-feira nas avenidas Pensilvânia, Malaquiássade, Lucas Nogueira Garcês, ruas Expedicionário Armando Cavalcante, Bom Jesus e Dom Pedro I. E daqui a pouco, depois do intervalo, Márcio Martinelli vai ceder aqui o seu lugar no estúdio do Bom Dia, pois vamos receber no estúdio o Enoque Tadeu, do Observatório Social de Jacareí. Vamos conversar também com o repórter Daniel Mendes, que está lá no Pátio dos Trilhos. Não saia daí, o Bom Dia Jacareí volta já. Nove horas 29 minutos, estamos de volta com Bom Dia Jacareí, agora recebendo Enoque Tadeu, do Observatório Social de Jacareí. Bom dia, Enoque, muito obrigado pela tua presença aqui. Bom dia, Elton, bom dia à população de Jacareí, a todos os presentes aqui. E é um prazer estar tentando levar para a população o que é o Observatório de Jacareí, recém-nascido na nossa cidade, e seus objetivos. Muito bem, vamos falar um pouco sobre o observatório e vamos falar também sobre as eleições, vamos seguir falando sobre isso, que é a eleição municipal, que já é nesse domingo, e as pessoas vão ali decidir qual candidato, né, nos representarão, quais candidatos serão nossos representantes pelos próximos 4 anos, tanto aqui na Câmara Municipal quanto na Prefeitura. E essa decisão não é uma tarefa simples. Uma boa dica para facilitar essa escolha é acompanhar e fiscalizar os políticos. E a tecnologia é cada vez mais uma aliada nessa tarefa. Confira na reportagem. Para não se arrepender do voto no futuro e definir com consciência quem melhor vai representar os cidadãos nesses próximos 4 anos, é possível fiscalizar quem são e qual o desempenho dos candidatos. No Brasil, atualmente, a gente vive já, desde 2013, uma situação de crise política em que as pessoas não se sentem representadas pela política. No entanto, a alternativa para isso, de jeito nenhum, pode ser se afastar da política e deixar que os outros decidam por nós, né? Tem uma frase famosa que é a ideia de que quem não gosta de política é comandado por quem gosta. Você tem o hábito de fiscalizar os candidatos antes de votar? O certo era, mas eu não tenho esse hábito não. Na verdade, eu acho que toda a população deveria ter esse hábito sim. Tem que pesquisar bastante. É o principal, pesquisar o cara. A gente procura saber o que ele fez antes, né? Pra gente dar uma analisada, pra gente ter uma noção mais ou menos, pelo menos pra ver se vai dar certo, né? Para começar a fiscalização dos nossos representantes, use as redes sociais a seu favor. Hoje em dia, a tecnologia fornece a opção de acompanhar o dia a dia e as propostas dos candidatos online. Aí vão algumas dicas de páginas para você se informar. Na página do Senado Federal, você poderá acompanhar as informações sobre o que é votado e discutido, facebook.com/Senado Federal. Da mesma forma que você poderá receber informações do que é votado na Câmara dos Deputados pela página facebook.com/Câmara Deputados. As publicações do STJ podem ser conferidas no site facebook.com/STJ Notícias. E para saber o que acontece na Presidência da República, curta a página facebook.com/Palácio do Planalto. Obtenha informações de interesse público na página do Ministério da Transparência, facebook.com/CGU Online. Na página do TSE são postadas dicas de como proceder de maneira ética nas eleições, facebook.com/TSE-JUS. A página do Ministério Público Federal também disponibiliza informações úteis para nós, cidadãos, colocarmos em prática. facebook.com/MPFederal. O site www.transparencia.org.br é de uma organização não governamental que tem por objetivo acabar com a corrupção por meio de um monitoramento das instituições brasileiras.
E para conhecer o perfil dos candidatos, o que eles têm declarado e as doações para cada candidatura, no site do Tribunal Superior Eleitoral, tse.jus.br, é possível obter essas informações. Em Jacareí, é possível fiscalizar para onde vai o dinheiro do cidadão pelo site www.jacareí.sp.leg.br/portal Transparência. Você também pode acompanhar os candidatos na palma de sua mão por meio do seu smartphone. O aplicativo oficial da Justiça Eleitoral, Candidaturas 2016, disponível para Android e iOS, permite informar sobre o nome, partido e informações adicionais de candidatos a vereador, prefeito e vice-prefeito. Já pelo aplicativo Pardal, disponível nos mesmos sistemas operacionais, é possível enviar denúncias com indícios de práticas indevidas ou ilegais no âmbito da Justiça Eleitoral. É fundamental que as pessoas se engajem na política, nesse caso de um jeito diferente, que é decidindo em quem que elas vão votar e quem é o representante que vai tomar as decisões no próximo período, né? Eu acho que para isso, assim, existem vários mecanismos para se fiscalizar. Primeiro, para conhecer quem é o candidato, né? Saber a sua trajetória, pensar um pouco das suas posições políticas e depois de fiscalizar o mandato, né? De ver se a pessoa cumpre com aquilo que ela se comprometeu com a população, né? Para nos auxiliar na fiscalização e, posteriormente, votar no candidato que mais condiz com as nossas necessidades, o sociólogo João Campinho cita 3 critérios de análise. Um deles é o histórico, né? A coisa que a pessoa já fez no passado. O segundo é pensar se as propostas políticas daquele candidato são propostas que privilegiam alguns poucos ou privilegiam ou favorecem a maioria, né? Esse é um critério importante também, né? A outra coisa que, inclusive, tem meios de mecanismo é o financiamento, né? De entender quais são os grupos ou quais são as pessoas, né? Porque agora mudou e já não pode financiamento privado, mas quem é que financia esse candidato? Porque, né, no fundo, também é um outro ditado, né? Quem paga a banda escolhe a música. Bom, Enoque, a gente viu que existem várias ferramentas aí à disposição do cidadão para ele acompanhar a vida política, a vida pública do país. Mas a ferramenta, ela é uma ferramenta por si só, né? A gente precisa engajar as pessoas para que elas se interessem e se envolvam. Qual que é o papel do Observatório Social de Jacareí nesse envolvimento da cidadania com a questão política na cidade? Elton, inicialmente eu acho que é importante dizer como surgiu o OS Brasil. O Observatório Social Brasil ele surgiu no estado do Paraná em razão de alguns desmandos e buscando uma transparência na administração pública. O que diferencia o Observatório Social das outras organizações não governamentais é o requisito principal, o apartidarismo. Os membros do Observatório Social não podem estar vinculados a partido nenhum. Há situações até que se pede de que não esteja até vinculado, que a pessoa que esteja vinculada a algum parente que participe do pleito se desvincule do Observatório Social. Ou seja, nós buscamos trabalhar de uma forma mais transparente possível no sentido de fiscalizar, mas não naquele sentido destrutivo, crítico, mas apontar supostos erros dentro da administração que está em curso para que ela possa corrigi-la a tempo, como, por exemplo, dentro de um processo licitatório. Muito bem. E vocês estão hoje, quantos membros? Quem são esses representantes? São vários atores da sociedade. Quem são esses atores que participam lá? Vamos falar agora um pouquinho do OS Jacareí, né, que a gente chama carinhosamente de OS Jacareí. O Observatório Social de Jacareí ele nasceu em razão de um desejo de algumas pessoas da nossa sociedade aqui de Jacareí, que é derivado da Frente Jacareí 2033, que é um projeto humano de transformar a cidade de Jacareí, além de uma cidade humana, desenvolvida política e economicamente. Então, essas pessoas estão trabalhando nisso e conheceram o OS Brasil. E a partir daí descobrimos as finalidades, os objetivos do OS e estamos há um ano arregimentando pessoas para a criação do OS. E então, como é uma situação bem difícil, primeiro porque são pessoas voluntárias
e aí você tem uma dificuldade em arregimentar pessoas, nós montamos o observatório apenas nesse primeiro momento com um corpo diretivo. Depois vamos montar o corpo consultivo, fiscalizatório, financeiro, que nós buscamos trazer as entidades da sociedade civil para que façam parte disso, porque aí eles vão nos fiscalizar dentro das nossas atividades. Como toda sociedade, ela necessita de recursos financeiros. E aí nós precisamos captar isso dentro da sociedade, junto às empresas, às instituições, às pessoas físicas, né, que queiram participar conosco, contribuindo sem qualquer ganho. Ela não pode ter nenhuma perspectiva de ganho. E isso nos fomenta, nos permite desenvolver a nossa atividade, que além de fiscalizar, é também fazer com que os processos licitatórios cheguem ao conhecimento do empresariado de Jacareí, sobretudo o pequeno e o médio empresário, que às vezes ele fica temeroso em participar de uma licitação ou por desconhecimento, e aí os recursos que poderiam ficar na cidade de Jacareí são transferidos para outras empresas sediadas na Federação Brasileira. E aí os recursos vão embora, o que é ruim para a nossa sociedade, que deixa de fomentar o comércio, a prestação de serviço e situações derivadas disto. Muito bem. Vamos voltar lá com o Daniel, lá no Pátio dos Trilhos. O Daniel, vamos ver se ele está com alguém lá, Daniel. E eu queria saber aí das pessoas que estão com você, como é que elas acompanham a vida pública, como é que elas acompanham aquele representante que ela elegeu, como é que ela acompanha o dia a dia daí do Poder Público Municipal e da Câmara dos Vereadores em Jacareí. Sim, Elton. Eu estou aqui recebendo também agora a Nayana Paiva, que é estudante. Vou perguntar aqui para ela. Nayana, muito bom dia. Como é que você tem acompanhado? Domingo a gente vai ver esse momento importante que é a eleição. Como é que você tem acompanhado aí os candidatos? Como é que você tem acompanhado a vida pública desses candidatos? Qual o mecanismo que você tem utilizado? Então, eu vi bastante debates deles, entrevistas, eu vi bastante. Estou seguindo eles também pelas redes sociais também, para ver um pouco da caminhada deles, da campanha deles, né? E o que você tem achado aí de estar usando as redes sociais, as informações que eles têm colocado, até mesmo os debates, as campanhas? Qual é a sua observação com relação àquilo que eles têm passado? Tem sido satisfatório para você? Então, no caso, na campanha, né, eles falam bastante que eles vão fazer bastante coisas, né, e tudo. Mas eu acho mais importante, além do momento da eleição, a gente vê depois, né? Porque depois que eles se elegem, a gente vê se eles vão fazer o que eles cumpriram mesmo, né? Então, acho importante também, depois das eleições, a gente continuar seguindo eles. Ou seja, acompanhar antes, durante e principalmente depois, né? Isso mesmo. Certo. Muito obrigado, então, pelas informações, Nayara. Estamos também aqui recebendo, Elton, a Elizabeth. Vou perguntar aqui para a Elizabeth também, como ela tem acompanhado esse processo. Nós estávamos conversando um pouquinho antes aqui. Elizabeth, muito bom dia para você. Como é que você tem acompanhado a desenvoltura dos candidatos, as propostas deles? Quais são os mecanismos que você tem utilizado para poder fazer esse acompanhamento? Bom dia. Em primeiro lugar, eu tenho acompanhado pela TV, os debates, eu acompanhei, e principalmente agora a internet, para estar avaliando a proposta, a ideologia de cada candidato. Tem sido satisfatório, então, tudo aquilo que você tem acompanhado, todas as informações que eles têm postado, esse acompanhamento? Como é que tem sido a importância disso para você, para a sua decisão? Tem sido muito importante, sim, porque através da proposta de cada um deles, o que eles visam para Jacareí, a política, implantar melhorias para Jacareí, a revitalização, etc. E várias coisas assim, está sendo satisfatório. Sim, as minhas pesquisas têm contribuído bastante. Sim. Tem que sempre estar acompanhando, antes, durante e depois. Principalmente depois também, você vê essa importância? Principalmente, essa fase é importantíssima, porque nós estamos há quase 3 dias da eleição. Então é importantíssimo. E cada um tem que ter o direito de decidir agora, né? O momento é agora. Votar consciente. Votar consciente, sim. Tá certo. Obrigado pelas informações. Elton, voltamos aí ao estúdio.
Muito bem, Daniel. As duas entrevistadas estão acompanhando, estão envolvidas, mas infelizmente, Daniel, né, que o pessoal também aqui com a gente, que a Cibele, nem sempre essa é a realidade do eleitor brasileiro. Eu já vi matérias em que as pessoas elas não lembram, inclusive, em quem elas votaram, né? E isso, por mais que os meios de comunicação façam uma cobertura, ainda muitas pessoas não acompanham, não gostam do tema política e não se interessam. Sobretudo no momento que a gente vive, já tem pesquisas mostrando que existe uma crise de credibilidade. Eu queria saber da OS Jacareí, se vocês nesse momento em que a política está com essa crise de credibilidade, as pessoas estão questionando, mas ao mesmo tempo existe também muita manifestação, muita participação. Vocês têm um foco principal nesse primeiro momento? O senhor falou aí da questão das licitações, mas existe uma outra ação que vocês estão desenvolvendo? Não, o OS Jacareí ele é voltado ao processo fiscalizatório e participativo, explorando a questão da lei da responsabilidade fiscal, da transparência, mas sempre no intuito de observar, verificar se as coisas estão ocorrendo de acordo com a lei e levar essas informações aos órgãos competentes. A primeira instância dos órgãos competentes será a Câmara dos Vereadores na pessoa destes. Ou seja, observado alguma irregularidade, primeiro se anota aquela pessoa que está fazendo o processo licitatório que há um erro naquele processo, naquele procedimento. Que às vezes não quer dizer que não é de má fé. Um erro material, alguma questão de valor, de análise. E não observado por aquela pessoa este erro, então nós comunicamos à Câmara, nas pessoas dos vereadores, para que as providências necessárias. Se a Câmara se omitir, levaremos então ao Ministério Público. A função do OS, como você pode observar, é fiscalizar e divulgar aquilo que está ocorrendo dentro da administração pública. Nós somos uma organização, uma associação não governamental, portanto, nós não temos, e a partidária, né? Então nós não temos uma vinculação com nenhum partido. Obviamente que a política, ela nunca pode estar desligada dos interesses dos munícipes, da sociedade em geral. Ele tem que participar, ele tem que conhecer, porque não existe uma sociedade organizada que não tenha uma política. Isso entra num estado de autoritarismo, onde uma pessoa impõe a vontade dela. A participação política é de extrema importância, mas insisto, não é esta a função primordial do OS Jacareí. Agora, senhor Enoque, a gente viu aí, vocês fizeram a sabatina com os candidatos e de maneira bem prática, para 2017, qual vai ser o trabalho de fiscalização do observatório em relação ao executivo e legislativo aqui da cidade? O legislativo, nós vamos fiscalizar dentro da administração, dentro das contas prestadas pelo presidente da Câmara, os custos, valores de diárias, essas questões todas, e se verificado algum erro, pedimos a correção. Dentro da administração geral, uma fiscalização no processo licitatório, porque o processo licitatório ele não é só a licitação, ele começa com a licitação e tem todo um processo que vai até o final. Então, por exemplo, às vezes uma empresa ela ganha uma licitação de fornecimento de alimentos a um preço muito baixo. Só que ao fornecer esse alimento, ele é de baixa qualidade. Então, ou seja, ela está, ainda que se observou toda uma organização, preço baixo e tal, mas a qualidade do produto fornecido lá no final não está correspondendo àquilo que ela se obrigou. Então, a função do observatório é essa. Começa no processo licitatório e acaba até o final do contrato. Porque, vocês sabem, há aditamentos, há uma série de regramentos permitidos pela lei
das licitações, né? E que nós temos que tentar observar para ver se esse processo foi correto. Ou seja, na verdade, vocês vão acabar sendo parceiros, né? A gente tem a intenção de... A gente acaba vendo o observatório, poxa, eles vão fiscalizar, então vão ser... Né, fica comigo com o pé atrás, mas na verdade vocês vêm para somar, vai acabar colaborando com os processos licitatórios. A função é observar. O Observatório Brasil, ele já conseguiu propiciar, no âmbito nacional, uma economia de mais de 1,5 bilhão. Erros que ocorreram dentro dos processos licitatórios, né, que foram observados pelos administradores e corretamente corrigidos. Então você apontou, o administrador falou, olha, está errado mesmo, vamos extrair isso, vamos corrigir. E isso traz um ganho para a população. Agora, o ganho da população local não é só o valor, é que a cidade participe do processo licitatório, que as pequenas empresas, microempresas, participem disso, para que os recursos, toda a riqueza produzida dentro do processo fique na comunidade. E isso vai gerar emprego, isso vai fomentar o desenvolvimento da cidade. Agora, senhor Enoque, em relação bem especificamente ao executivo, vocês têm algum plano de ação? Vocês já sabem como vai entrar um novo prefeito? Como fazer esse trabalho de fiscalização das obras, das secretarias, do próprio prefeito? Como que vocês pretendem fiscalizar tudo isso? Olha, o Observatório Social, ele tem toda uma estrutura e nós contamos também com o auxílio do Tribunal de Contas da União, da Procuradoria-Geral da República, que nos auxilia, nos ministra cursos para que possamos exercer nossas atividades. Então, dentro dessa questão que você colocou, nós vamos tentar observar o que a administração direta está fazendo, como a Câmara Municipal está ocorrendo na gestão dos recursos que lhes são transferidos. Se estiver correto, nós vamos divulgar isto à população, demonstrando os números que foram realizados. E se houverem erros, nós vamos apontar os erros. Como você disse, nós não somos críticos, nós somos parceiros. O objetivo é observar, fiscalizar para que a administração faça uma excelente administração e nós agimos de uma forma apartidária. Fazer uma pequena pausa aqui no nosso bate-papo, porque hoje é quinta-feira, é dia de saber as opções de lazer e programas culturais aqui em Jacareí. E quem nos traz as informações é a Rudmila Rodrigues. Olá, Rudmila! Olá! E como hoje é quinta-feira, eu começo a agenda falando sobre a sessão diretores que acontece no Cinema de Quinta, na Diretoria de Cultura da Fundação Cultural. Abrindo a programação, tem a apresentação do curta Espelho Repugnante, com direção de Rafael Erulino. Em seguida é a vez do curta O Hospedeiro, com direção de Ana Rosenroth. E para encerrar a noite tem o filme Era Uma Vez no Oeste, de 1968. A história se passa no Velho Oeste e é considerado um dos clássicos do faroeste. A direção é de Sérgio Leone e a classificação é 12 anos. Lembrando que toda semana o Cinema de Quinta começa a partir das 7 horas da noite e a entrada é franca. E como de costume, hoje é dia de ginástica ao ar livre no Parque da Cidade. As aulas de ritmos acontecem às terças e quintas às 19 horas. Não dá para perder. Bem, essas são as nossas dicas de hoje. Amanhã eu volto com as dicas para o final de semana. Até lá! Bem, voltando aqui ao estúdio, mais uma vez aqui, seguindo a nossa conversa com o Enoque. Enoque, então é importante, as pessoas podem participar lá do observatório, podem interagir com vocês de alguma forma e acompanhar o trabalho? Sim, Elton, é importante, né, a participação da população. O único requisito que essa pessoa não tenha vinculação com nenhum partido político. Insisto neste requisito. Todo o auxílio é de extrema valia. Nós, como falei no começo, o S é uma associação recém-criada. Então, nós estamos começando, engateando com o apoio do S Brasil. Então, em breve, nós teremos o nosso site, teremos nossa página no Facebook, para que tudo isso nós consigamos divulgar todas as nossas atividades e maior interação com a sociedade. Agora, quanto mais pessoas puder participar do S Jacareí, é de extrema relevância,
porque, como eu lhe falei, o processo fiscalizatório é grande, ele tem várias fases, então as pessoas precisam se interagir a isso, verificar, às vezes até mesmo na situação de levar o filho na escola, numa creche, verificar se ali está tudo ocorrendo da forma correta, nos trazendo as informações para que nós possamos observar se há alguma irregularidade ou não ali naquele momento. Então, em resumo, quanto mais pessoas puder participar, pessoas ativas, aposentados, o único requisito, que seja apartidário. Muito bem. Sibeli, muito obrigado pela tua presença mais uma vez. Só um segundinho. Claro. Eu acho que faltou a gente falar para o nosso telespectador como que eles podem entrar em contato com vocês, já que vocês ainda não têm site. Tem algum telefone, alguma maneira, um e-mail? Olha, o telefone que a gente pode deixar aqui é o meu pessoal, né? Como nós estamos criando, meu telefone é 99600 6096. DDD 12, isso a gente acaba direcionando para as reuniões, né? Então, está à disposição, mas eu acredito que em breve. O vice-presidente, o Ricardo Ramadi, ele está indo para Curitiba para formalizar a adesão ao ES Brasil, e aí, a partir desse momento, nós vamos ter a nossa homepage, vamos ter um endereço que nós possamos divulgá-los para que a população participe mais ativamente. Ok. Muito bem. Fenoc, muito obrigado pela participação. A gente deseja aí sucesso ao Observatório Social de Jacareí, que vem somar aí forças nesse trabalho de acompanhamento da vida pública da cidade. Welton, eu agradeço a vocês pela oportunidade de nos permitir expor à sociedade jacariense o que é o ES Jacareí, né? Qual o seu objetivo, a sua função. É um projeto muito bacana, vocês devem participar, a pessoa que tenha disponibilidade, venha, nos procure, vamos trabalhar em prol da sociedade de Jacareí para que ela desenvolva, cresça. Nós precisamos pensar nos nossos filhos, nos nossos netos. Não só neste momento. Esse momento é importante melhorarmos as nossas condições, mas no futuro também. Vamos pensar em 2033, numa excelente Jacareí para 2033, 2043 e daí para frente. Muito obrigado a todos. Muito bem. Agradeço então também a sua audiência e lembrando que todas as nossas reportagens estão lá no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Você vai encontrar playlists de todos os programas da TV Câmara, bem também como as reportagens especiais, sessões solenes e ordinárias. Também você pode acompanhar o nosso trabalho no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Esse também é um canal de interação entre você e a TV Câmara Jacareí. Participe, sugira matérias, comente. Obrigado pela companhia, nos vemos amanhã, sexta-feira, até lá. Agradeço também a nossa equipe técnica que está lá no Pátio dos Trilhos e ao Daniel Mendes. Muito obrigado pela audiência e até amanhã.